Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de PHTLS, da 9ª edição. Hoje eu darei uma aula especial para vocês sobre mais alguns conceitos de físicas que serão interessantes vocês saberem. Porque na próxima aula a gente vai falar sobre capotagem e impactos laterais. E isso depende de alguns conhecimentos de física para vocês entenderem melhor. Então a gente vai se aprofundar mais um pouquinho sobre física. Hoje nós vamos falar sobre a força de atrito e estática. Eu falarei um pouquinho para vocês sobre estática, que faz parte da física além da dinâmica. Então a gente tem dentro da física a área da dinâmica e nós temos também a área da estática. A área da estática a gente está tentando gerar pontos de equilíbrios e pontos de gravidade, que é o importante do que a gente vai saber hoje. Então vamos começar pela força atrito. Deixa eu diminuir um pouco aqui. A força de atrito está presente devido à rugosidade, mesmo que mínima, das superfícies dos corpos. O atrito é uma força de contato. A gente já falou sobre os tipos de força lá anteriormente. Para que isso possa atuar, os corpos devem estar encostados. Obviamente, se é uma força de contato, por exemplo, não é um eletromagnetismo. Então, é uma força de contato. E eu já falei que sem a força atrito, a gente não poderia nem sair do chão. Sem ele, não conseguiríamos segurar nenhum objeto, nem a roda de um carro, e ela impulsionaria para frente. Essas são as situações em que tenderia a ocorrer o escorregamento. Nós sairíamos escorregando. E o deslizamento dos corpos em contato, assim percebe-se já a primeira característica da força de atrito, que ela se opõe à tendência do movimento. Isso aqui é muito interessante. Vamos discorrer o que eu acabei de falar. A força de atrito, ela é uma força que tem tendência a se opor ao movimento. Ela é contrária ao movimento. Ela é uma força, um vetor contrário ao movimento. Toda vez que você quiser achar a força de atrito, você tem que saber o vetor movimento, para onde está se movendo. Porque para onde está se movendo, a força atrito ela vai sempre se opor ao movimento. Aí tem a questão, até quanto? Essa é a grande questão. Existe força atrito, mas até quanto? Para a gente saber até quanto um objeto ele aguenta a força de atrito, nós chamamos de coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito, que geralmente a gente bota o U, seria até onde a força de atrito vai. E ela vai se dividir em duas etapas, que é o que a gente vai falar agora. Então, o que é que você precisa saber agora? É que o atrito ele é uma força que ela se opõe ao movimento e ela tem uma máxima, existe um limite. E esse limite é definido pelo coeficiente de atrito, beleza? Então, existe uma divisão entre força de atrito estática e a força de atrito cinética. Isso aqui é de extrema importância para o que a gente vai falar sobre capotagem, tanto a parte de estática quanto a parte de atrito. Vamos começar pela força de atrito estática. Vocês se lembram da primeira lei de Newton, a lei da inércia? Considerando um bloco apoiando um plano horizontal em repouso, quando não for aplicada nenhuma força, além do peso e a força normal, que a gente vai conhecer daqui a pouco, o atrito ele é nulo. Então, um bloco em um plano horizontal, se você não sabe o que é um plano horizontal, é uma linha reta, tá ok? Faz uma linha reta. Então, um bloco apoiado dentro de uma linha reta, sem ângulo nenhum, e a força de atrito ela é nula. Só existe ali, mas não existe nenhuma força atuando nela. Não, pera aí, não viaja não, mano. Não viaja. Estou dizendo que a força de atrito ela é nula, mas existem outras forças, que é a força peso e a força normal, que se opõe à força peso. E ela é perpendicular ao plano. Mas a gente vai chegar nessa parte aí. Calma aí. Então, quando a gente aplica uma força, sendo essa força horizontal, a esse objeto que estava nulo, a força de atrito ela vai tentar compensar a atuação dessa força, mantendo o bloco em repouso. Então, a força de atrito estática ela vai tentar
compensar a força que a gente está tentando fazer. Imagina você tentando empurrar um armário. Aí você vai sentir o quê? Caralho, esse armário tá pesado pra porra, mano. Essa é a primeira situação que você vai pensar, tentando empurrar lá ele, que é o atrito estático tentando compensar a atuação da sua força contra o armário. Aí acontece o quê? Quando essa força de atrito ela é vencida, ela não consegue mais compensar o valor da força por causa do limite, aí começa o armário a andar, porque você venceu a força de atrito estática. Aí vem a outra força, que é a força de atrito cinética. Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber, que a força de atrito estática, ela atua compensando a atuação da força. E quando ela está sem nenhuma força aplicada em um plano horizontal, a força de atrito é nula. E aqui a gente vai chegar aqui, calma aí, porque aqui já começa a enrolar tudo, começa a fuder tudo. Vamos falar sobre a força de atrito cinética. Então, quando você vence, vamos dizer assim, vence a força de atrito estática, entra a força de atrito cinética. Está presente quando a superfície de contato está deslizando entre si. Seu valor é aproximadamente constante. É o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies que diz o quanto que você vai andar com o atrito cinético. E esse coeficiente ele é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Isso é importante vocês saberem, por quê? Porque isso aqui tem a ver com freio, tá ok? Com sistema de frenagem. Tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com frenagem. Então, por isso que é importante vocês saberem sobre força de atrito estática e força de atrito cinética. Porque o coeficiente delas mudam. Você pode ver que o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Ou seja, em atrito cinético, a possibilidade de uma derrapagem é muito maior do que dentro de um coeficiente de atrito estático. Aí vem a grande questão. Por que é importante saber a diferença do atrito cinético e o atrito estático? Porque, como eu já disse, isso tem a ver com o sistema de freio do carro. Não é à toa que hoje em dia existe o tipo de tração 4x4 e o freio ABS. Porque acontece o seguinte, na hora que o carro ele freia, a roda para, o movimento circular para, que é o que a gente vai falar na próxima aula, que é o movimento circular uniforme, e o atrito passa a ser o atrito cinético. Como nós sabemos, o coeficiente do atrito cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, ou seja, você vai escorregar. Então, para evitar isso, eles criaram o freio ABS, que é para continuar o atrito estático, que é muito maior o coeficiente do que o atrito cinético. Porque, basicamente, quando o carro está em movimento retilíneo, porém as rodas elas estão em movimento circular, uniforme, cria-se uma forma de atrito estático. Quando a roda para, fica só o movimento retilíneo, aí cria o atrito cinético. Então essa é a base dos freios. Na próxima aula a gente vai saber mais sobre esses tipos de força aqui. E também sobre a estática. Então por hoje é só e até a próxima, galera. Valeu!